te amo, diz Cafu! Brasil! Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do BrasaCast aqui no canal do Conexão 13. Vamos, por favor. Bom, a gente está aqui para falar hoje da Copa de 94, que demorou um pouco mais do que a gente esperava, né? O Brasil para conquistar a quarta estrela. Foi lá de 70, o Brasil ficou 5 Copas sem ganhar, foi ganhar na sexta apenas, após 70, né? E foi ganhar nos Estados Unidos, esse é o motivo que eu estou trajado de American aqui, né? E a gente vai fazer naquele mesmo esquema que vocês já estão acostumados. Eu vou passar a bola pro Felipe, ele vai falar como que chegavam as seleções, quem que eram algumas novas seleções que chegavam, como foi se o Brasil era favorito ou não, a fase de grupos como foi, enfim. Filipão. Antes do Filipão falar, a gente vocês devem estar estranhando, a gente tá com um personagem novo. É verdade, né? Vamos frisar, o Miguelito abandonou a gente hoje. Então, mas assim, como a gente é podcast preparado, né? O nosso diretor cinematográfico de áudio de edição, palmas. Palmas, merece palmas, né? Ele conseguiu substituir o Miguel a tempo e vai participar com a gente aí de hoje. Uma coisa é substituir, né? Outra coisa é substituir a altura. A altura. Isso é impossível. A altura. Parece que é impossível. Nós vamos ver multifunções, no decorrer do podcast aí. Mas falando de Copa do Mundo, demorou, né? Demorou a quarta estrela, mas veio. 15ª edição da Copa do Mundo nos Estados Unidos, como o Janote falou. E o Brasil não era favorito. Mais uma vez, pela terceira vez, né? Sim, em 70. O pessoal já tinha medo do Brasil. Em 94, já tinha perdido esse medo, né? Para alguns fracassos, para algumas decepções, que vai ser papo aí durante o podcast. 24 seleções, ainda não eram 32 no formato atual, né? 24 seleções, então, classificavam os 2 primeiros de cada grupo, né? Os 2 primeiros aí da fase de grupos, em cada grupo 6 grupos, então, do grupo A até o grupo F. Se não me engano, agora tem até o grupo H, o grupo G, alguma coisa assim. Então, do grupo A até o grupo F 94, classificavam os 2 primeiros e os 4 melhores terceiros colocados. Parecido com o molde que como é a Euro hoje, né? É isso. É um molde, né, que é o único título do Brasil que a gente tem nesse molde. Já em 2002 já tínhamos, né, 32 seleções, então classificavam só os 2 primeiros de cada grupo. Mas é um único molde que a gente tem um título do Brasil. Falando de seleções em si, 24 seleções, então, 2 estreantes apenas. 2 estreantes. A Arábia Saudita e a Grécia faziam a sua primeira Copa. Logicamente, nenhuma das duas eram favoritas, mas o cenário que a gente tinha era um cenário parecido com o de 70. Eu já falei que o Brasil, por N fracassos, por N decepções, não era considerado favorito, mas era um cenário parecido que a gente tinha na Copa de 70, num ordenamento parecido do que a gente tem hoje. Eram seleções europeias muito favoritas. A Argentina já tinha ganhado. Um beijo pra você, Argentina. Você virou gente agora. Já tinha ganhado, né, só as 2 Copas, né? Então já era um pouquinho ali. Tava chegando no Brasil. A gente viu que não chegou, mas tudo bem, a Argentina estava chegando no Brasil. Então já era uma seleção que já tinha uma história, um reconhecimento, mas o ordenamento era parecido com o que a gente tem hoje. A Alemanha, né, é bom ressaltar, a Alemanha, primeira Copa, 94, primeira Copa após a reunificação, né, em 90, a Alemanha inclusive foi campeã. E foi a Copa da Alemanha Ocidental, a última Copa da Alemanha Ocidental. E tem uma curiosidade que até o Matheus puxou no off aqui, que a seleção da Zâmbia era uma das seleções africanas cotadas para ir para a Copa, né? Mas eles sofreram um acidente aéreo de novo, assim como em 58 teve o desastre de Munique. Em 94 tivemos o acidente aéreo da Zâmbia, que matou 17 jogadores, mais a comissão técnica da seleção africana, e com isso eles tiveram que jogar as eliminatórias africanas todas com o time de juniores. E por incrível que pareça, uma seleção sem muita história, né, uma seleção com pouca expressão, foi eliminada apenas numa última partida de eliminatórias africanas.
o que é inimaginável hoje uma seleção jogar com times juniores e dar tanta equilíbrio, assim, tanta pressão, mesmo em contexto do futebol africano. E teoricamente foi a única chance da Zâmbia ir para a Copa do Mundo, porque depois disso eles não passaram nem perto de classificar. Verdade. Então, seguindo agora focado mais no Brasil, né, igual o Filipão já falou, o Brasil passou por sequências vexames, assim. Em 90 o time era mais acreditado que de 94, e por isso a torcida brasileira ainda não estava acreditando no Tetra, né? Mas aí chegou a dupla conhecida de Romário e Bebeto, né? Não tô com essa camisa por acaso. O Romário foi a estrela dessa Copa. Na eliminatória, o Brasil só foi a primeira vez, né, que o Brasil perdeu nas eliminatórias e conseguiu classificar somente na última partida, ganhando de 2-0 para o Uruguai. Então, a seleção tinha esse cadenciamento, não era extraordinária, né? Mas conseguiu classificar. É a única seleção até hoje, né, que classificou para todas as Copas do Mundo. Isso a gente leva o maior orgulho na nossa nação. E aí fomos para a Copa, né? Antes de você falar rapidinho, o Filipão puxou em off pra gente. Eu acho que nessas eliminatórias foi a primeira derrota do Brasil na história das eliminatórias. Isso. O Brasil perdeu para Bolívia. 2-0 para Bolívia em La Paz. E perdeu o primeiro jogo nas eliminatórias desde sua caminhada. E só complementando, esse último jogo contra o Uruguai, muitos torcedores brasileiros falam que foi a maior atuação de jogador pela seleção. O Romário jogou barbaridades naquele jogo, porque era o jogo da Copa. Se o Brasil jogasse bem, ia para a Copa. Se perdesse ou empatasse, ia estar fora. E tem diversas entrevistas dele que não queriam chamar ele, né? Ele não estava sendo chamado para as convocações, e aí chamaram ele para essa última e ele decidiu aí. Praticamente foi ali que falaram, ele vai levar a gente para a Copa do Mundo. Não tem como não chamar. E ele que vai carregar, né? E aí então o Brasil seguiu para a primeira partida dia 20 de junho contra a Rússia, ganhando de 2-0 com um gol de Romário e Raí de pênalti. A seleção ganhou tranquilamente esse primeiro jogo e seguiu aí para o segundo jogo, né, Filipão? Segundo jogo, então, um cenário tranquilo, né, que a gente viu num primeiro jogo, um cenário tranquilo também no segundo jogo. Grupo do Brasil, grupo B, classificaram Brasil e Suécia. Então, no segundo jogo, Brasil e Camarões. Brasil, Suécia, Rússia e Camarões no grupo. No segundo jogo, Brasil e Camarões 3-0 para o Brasil. Né? É um adversário tradicional também em Copa do Mundo. A seleção de Camarões vai estar na Copa de 2022 no grupo do Brasil. Esteve na Copa de 2014 também no grupo do Brasil. Ganhamos deles de novo. Em 94 não foi diferente. 3-0, o jogo mais tranquilo da Copa do Mundo. Àquela altura, o jogo mais tranquilo. A seleção mais fraca também. Gols de Romário no primeiro tempo. O Márcio Santos fez ainda no segundo tempo. Foi o segundo tempo, e o Bebeto fechou o placar ali nos 15 minutos finais ali de partida, o jogo mais tranquilo da Copa. E aí o Brasil seguiu para a última partida das fases de grupo, né? Praticamente quase classificado. Tomou o primeiro gol contra a Suécia. E aí, novamente, Romário com o terceiro gol na Copa. Tirando todas as dúvidas que ele seria o astro, né, do Brasil. Fez o terceiro gol dele da Copa, empatando o jogo com a Suécia, onde a gente encontraria eles nas semis, mas aí fica para mais para frente. E aí o Brasil classificou para as oitavas, né? Primeira vez que a gente vai falar de oitavas aqui no podcast, né? O Brasil chega nas oitavas de final, para muitos o jogo mais difícil da Copa, porque ia enfrentar os donos da casa, ia enfrentar os Estados Unidos, que um clima assim totalmente favorável para os Estados Unidos e hostil para o Brasil. Um clima além do calor. A gente acha que o Maracanã é hostil aqui no Brasil, lá era muito pior. 85 mil pessoas para ver as oitavas de final e uma atmosfera assim linda para os Estados Unidos, como se não bastasse todos esses algoritmos para colocar o jogo como complicado. O jogo foi dia 4 de julho. Foi no dia da independência dos Estados Unidos. Então você pensa como que estava a festa para receber a seleção brasileira. E esse jogo é o jogo do... Acho que uma das cenas que ficou marcadas na história das Copas, né? Não sei o que passou na cabeça do Leonardo, que ele foi expulso dando uma cotovelada no jogador dos Estados Unidos. Ainda no primeiro tempo, não jogou mais depois disso.
Ele foi expulso aos 40 do primeiro tempo, mais ou menos. Então o Brasil ficou o final do primeiro tempo e todo o segundo tempo com um jogador a menos, o seu lateral direito. Mas no segundo tempo o Bebeto apareceu, fez o único gol do jogo. O Brasil ganhou de 1-0, jogo complicadíssimo por todos esses fatores. E ainda para complementar, o Leonardo sendo expulso com um a menos. Mas o Brasil conseguiu dar mais um passo na caminhada para o Tetra e passou para as quartas de final. Janote, só complementando o que você falou desse clima hostil, a Copa de 94 foi a Copa com a maior média de público da história. Até esse momento, a maior Copa em termos de público, em média, era a do Brasil em 50, que teve uma média de 60 mil, e os Estados Unidos ultrapassou com 68 mil. 50, não, pelo amor de Deus. Aí o Brasil avançou para as quartas, né? Igual o Janote falou, a atmosfera ali dos Estados Unidos, né? A torcida, era estádio cheio todo jogo, sem contar o calor, né? Que foi no verão norte-americano ali. Um calor assim insuportável, 40 graus, e os jogos ainda aconteciam no período de meio-dia até 2 da tarde. Então, lá assim, quando é inverno faz frio, mas quando é verão também, irmão. Também arrebenta. Aí, enfim, nesse jogo aí o Brasil conseguiu escapar das oitavas, aí foi para as quartas, enfrentou a seleção holandesa, a forte seleção holandesa, de Rijkaard, Overmars, Bergkamp, enfim. E queria vingar, né, aquela eliminação na Copa de 74, que o Brasil foi eliminado para a Holanda, aquela seleção histórica da Holanda de 74. E o Brasil enfrentou a Holanda. No primeiro tempo, assim, falam que não foi jogo de Copa do Mundo, porque foi um primeiro tempo horrível, um jogo horroroso, muito justamente por causa do calor. Romário não conseguia criar nada, o Bergkamp estava assim, sumido. Enfim, um jogo terrível no primeiro tempo. Até que chegou no segundo, o jogo mudou, né? Ligou a chavinha, o Brasil voltou ligado, Romário fez um gol, Bebeto fez outro e acomodou, né? 2-0, o Brasil acomodou, mas a gente sabe que futebol, né? Futebol não tem como acomodar, principalmente numa Copa do Mundo. E principalmente contra uma seleção igual a Holanda. Exatamente. Não tem como acomodar. O Brasil dormiu e aí a Holanda conseguiu empatar. Conseguiu empatar, chegou no 2-2 e bateu aquele desespero, né? O time já estava cansado, porque atacar cansa, mas marcar cansa muito mais. Então, o time já estava cansado, 2-2, o clima era holandês, e aí ficava aquela, nossa, será que a gente vai cair de novo pros caras? Será que a gente vai perder? Mas aí, brilhou a estrelinha do Romário, né? Fez uma jogada assim, maravilhosa, driblou vários, e aí tocou pro Bebeto que fez o gol, né? Aí comemorou, ficou marcada aquela comemoração do Neném, né? Aquela comemoração que embalou o time e levou a gente a ser campeão. E o Brasil passou pela Holanda e chegou na semifinal para enfrentar novamente a Suécia, que a gente já tinha enfrentado na fase de grupos, como o Felipe falou, com 1-1 o jogo. E novamente um jogo muito difícil. Novamente, perdão, o Rudy me olhou com cara feia porque foi ele que falou. O cara tá esquecendo do jogo da Suécia, desculpa. Fica tanta gente falando, eu fico meio perdido. Enfim, o Brasil chegou para jogar contra a Suécia novamente. Depois do empate, o Brasil, os torcedores não sabiam o que esperar, né? Porque um jogo empatado, um jogo difícil na fase de grupos. E chega numa semifinal, tudo pode acontecer, jogo mata-mata, um vacilo pode ser fatal. Novamente tem expulsão no jogo, só que dessa vez é do lado da Suécia. Só do lado da Suécia, o camisa 9 sueco foi expulso. E a Suécia jogou com 1 a menos. Aparece novamente o Romário para fazer o único gol do jogo de novo, que ficou 1-0. E aí o Brasil chega na final para enfrentar a seleção italiana. Rapidinho. Passamos da Holanda, um jogo difícil. O Romário fez um gol, o Bebeto fez o outro, o Branco de falta fez o outro. Não foram 2 gols do Bebeto, não, o Branco de falta. Na verdade, naquele jogo, dizem que foi o Branco de falta, mas teve um desvio do Romário. Então o gol acaba que contabiliza pro Romário, né? Aquele desvio. Que eu vou falar, se tivesse VAR naquela Copa, o gol não seria validado, porque o Branco, né, bate a bola de esquerda lá, o Branco, uma paulada, lateral, né, esquerdo do Brasil, então ele bate a bola de esquerda, depois, 8 anos depois, a gente vai ter Roberto Carlos também fazendo gol de falta, batendo de esquerda na bola, então. E se tivesse VAR, a gente não teria classificado, porque o Romário,
ele desvia da bola, a bola não muda a trajetória da bola, mas o Romário Engana, meio né? que interfere na ação do goleiro ali, e o Romário estava em posição irregular, então se tivesse VAR ali, o sonho praticamente... Não vou falar que tinha acabado, que é tinha futebol, jogo, né? porque tinha jogo, né? Tinha 10 minutos ali, o Branco fez o gol aos 36 do segundo tempo, 81 no relógio corrido, então tinha jogo, mas o sonho ia ficar mais difícil. E no momento ali a gente passou também da Suécia na semifinal, e o sonho ia ficando cada vez mais real, mas é necessário a gente entender um processo antes que aconteceu, até um processo político antes que aconteceu, um processo político também social que aconteceu. O Matheus vai falar pra gente. Vamos falar agora um pouquinho dos fatos, né, que aconteceram em 94, tanto politicamente como os que marcaram o Brasil na época. No dia 3 de março, o Fernando Henrique Cardoso ele deixou o Ministério da Fazenda. Isso antes da Copa. Isso foi antes da Copa. A Copa foi em junho, para julho. Era julho. Isso. Em março, ele deixou o governo de Itamar Franco para tentar a candidatura à presidência da República. E no dia 1º de maio, que até o Felipe vai complementar esse assunto, teve a morte do piloto tricampeão mundial, Ayrton Senna da Silva, na curva de Tamburello, em Imola, na Itália, que foi algo que marcou demais todos os brasileiros. Já era tetracampeão. Não, foi em 1º de maio, ainda não era campeão. Isso. E tem um fato curioso sobre isso, porque tanto o Brasil quanto a Ayrton Senna eram tricampeões mundiais, e eles estavam querendo ver quem ia ser tetra primeiro. E aí, né, até quem acompanhou, agora nós estamos em clima de Copa, então volta aquela toda recordação histórica mesmo. Quem acompanhou Brasil e Gana agora, os últimos amistosos antes da Copa do Mundo, né? Já o Galvão conta, o Galvão que tem 13 Copas do Mundo, inclusive vai ser... Nós vamos imitar o grito dele aí, o eterno grito do Tetra, só não sei quem que vai fazer, mas nós vamos fazer. Mas... O Galvão tem 13 Copas do Mundo e teve uma recordação na Globo, porque depois que o Ayrton morreu, né, ele teve uma viagem para encontrar a seleção brasileira de futebol. Acredito que foi na França mesmo, que o Ayrton encontrou a seleção nesse contexto de últimos amistosos pré-Copa do Mundo, né? E ele chega no vestiário, é até meio emocionante falar isso, antes de uma final de Copa do Mundo, antes de Roberto Baggio isolar a bola lá e soltar o grito mesmo, soltar a euforia da seleção brasileira, porque ele chega no vestiário e entrega uma faixa, né, para a seleção brasileira escrito: seremos todos tetra. Então eu acho que é uma coisa que ficou marcada, e é uma coisa que a morte do Ayrton Senna foi talvez ali uma última vez que a seleção brasileira se sentiu praticamente toda identificada com o esporte, porque né, porque a gente tem ali 20, 21 anos, então a gente não pegou essa coisa do Ayrton nas manhãs de domingo, mas nossos pais, nossos avós pegaram também essa coisa do Ayrton quando o esporte brasileiro não era somente o futebol. Fomos muito identificados, somos até hoje muito identificados com o futebol, mas Ayrton Senna tem sua parcela de contribuição e essa faixa ficou marcada, né? Inclusive o Brasil, depois que ganha a Copa do Mundo, estende a faixa lá de novo e somos todos tetra. E só para contextualizar esse jogo, ele foi no dia 20 de abril de 94 e no dia 1º de maio Ayrton Senna faleceu. Ele deu o pontapé inicial no jogo entre Brasil e Sérvia, que foi no Parque dos Príncipes. Foi na França, o mesmo palco do jogo entre Brasil e Tunísia, agora que aconteceu recentemente, 5-1 pro Brasil. Exato. E só dando uma continuidade nesses fatores históricos, rapidamente, no dia 1º de julho, a nova unidade monetária do Brasil, que era o real, substituiu os cruzeiros reais. E R$1, que estava em circulação já, era equivalente a 2.750 cruzeiros na época. E no dia 3 de outubro, né, isso já é posterior à Copa, o Fernando Henrique Cardoso foi eleito o presidente do Brasil, vencendo no primeiro turno ainda o Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou na segunda colocação. O Enéas ficou em terceiro. E algumas curiosidades: o salário mínimo em 94 era de R$70, né, e 28 anos atrás, se a gente for fazer a correção até os dias de hoje, esse salário seria equivalente a R$830.
E o último dado estatístico, né, engraçado, interessante, é que os carros mais vendidos de 94, os 3 primeiros eram nessa ordem: Volkswagen Gol, Fiat Uno Mille e Ford Escort. Depois dessa aula aí de curiosidades. Vamos pra legal, final da né? Copa. Legal pra ilustrar. Mas aí a gente passou pra final, enfrentou os italianos, aquela seleção, duelo de tricampeões, né? As duas seleções tricampeãs. E aquela A gente disputa... colocava a Itália como favorita até pro ano passado, de Exatamente. 82 e tudo mais. Aí a Itália, com uma seleção forte, mesmo o Brasil demonstrando a força durante a Copa, a Itália ainda entra com um pouquinho de favoritismo a mais, né? Com estrelas, né? O Roberto Baggio, enfim, jogando muito. E aí o Brasil enfrenta aquela seleção chata, né, da Itália. Novamente o calor atrapalhando muito. A gente vive num país que é muito calor, porém Não os joga jogadores bola nesse calor. não joga bola nesse calor. Vamos combinar, porque quando tem jogo 11 horas no Brasileirão, todo mundo reclama. Exatamente. E principalmente, igual o Felipe falou, o horário, né? Não estava acostumado a jogar nesse horário de 12 horas até as 14. Isso atrapalhou muito. Foi um jogo, de novo, igual o primeiro tempo contra a Holanda. Foi um jogo morno, sem oportunidades. Ficou no 0-0. Todas as oportunidades que o Romário tentava, o Bebeto tentava, batia na parede italiana, Baresi e companhia, né? Aquele zagueiro histórico, assim, xerifão. E o Brasil não conseguia criar nada, a Itália muito menos. Foi arrastando, terminou o jogo empatado, 30 minutos de prorrogação. Mesma coisa, empatado, um jogo amarrado, 0-0 ali. Um jogo bem difícil. E aí foi para as penalidades, né? O Brasil foi para as penalidades. Assim, confiava bastante no Tafarel, que era um goleiraço. Assim, o povo brasileiro tava confiando, né? Que dava. Mas aí foi desenrolando as cobranças. O Brasil começou fazendo. E aí o Brasil chegou com uma vantagem pro pênalti do Baggio. E seria o Roberto Baggio, né? Do cabelinho, que seria o responsável para ver se colocava a Itália novamente no jogo, né? Nas cobranças ali. E aí... Um dos melhores jogadores do mundo na oportunidade. Na oportunidade. E um dos melhores cobradores de pênaltis também. Tem essa... Inclusive tem outra curiosidade, mas pode terminar de falar. Um dos melhores cobradores de pênaltis também nessa oportunidade. Ficou ali com essa responsabilidade. Aí ele olhou, né? Aquele paredão, Tafarel enorme. Correu, bateu e aí isolou, né? E aí é tetra. Isolou. E aí, né? Aí é tetra! É tetra. O Brasil foi campeão. Enfim, era o tetra campeonato. A quarta estrelinha. E assim, a gente pode falar que o craque daquela Copa, não tenha dúvida, foi o Romário. Romário, né? Assim, deitou e rolou. Ele mesmo fala, né? Que Ele 50% mesmo fala, ele mesmo da fala. Copa é dele. O Romário assim, é uma figura, né? É uma figura, sempre foi uma figura dentro de campo. Às vezes não era tão disciplinado, né? Igual tem histórias dele no Às carnaval. vezes não, né? Sempre, Nunca né? foi. Mas se não for... Não é brasileiro, né? Brasileiro tem que ter esse... Tem a Inclusive- história dele, né? No carnaval, aquela história no carnaval que... Ele no Barcelona ainda... se você fizer 3 gols, você pode ir pro carnaval. Ele vai lá e faz, enfim, né? Brasileiro, mas... Independente de tudo... O que importa é que dentro das 4 linhas o cara dava show. Inclusive o Brasil cobrou 5 pênaltis nessa. Foram 5 ou foram 4? Foram 4 pênaltis. Foram 4 pênaltis nessa disputa de pênalti. Bateu o Dunga, bateu o Mazinho, bateu todo mundo lá que tinha que bater mesmo, que eram os cobradores oficiais. O Romário nunca tinha batido pênalti na vida dele. E foi Não bater pode. pênalti. E foi bater pênalti. Não bastava ele fazer 7 gols em Copa do Mundo, não. Ele nunca tinha batido pênalti na vida dele e foi bater o pênalti. E a bola dele, ninguém confiava nele. Era um jogador, né, que inclusive ele ficou por um trio de não ser convocado naquela oportunidade. E o pênalti dele pra completar ainda a angústia da seleção brasileira e tudo mais. O pênalti dele beija a trave antes de entrar. É o único que beija a trave antes de entrar e o goleirão passa perto, mas não consegue pegar. Mas é isso, o Romário nunca tinha batido pênalti na vida dele
quem era pra bater pênalti era realmente o Bebeto, porque o Romário não tinha esse cacuete nos clubes, mas chamou a responsabilidade, bateu o pênalti, a bola ainda beijou a trave e entrou. E também essa Copa foi a primeira final que foi decidida nos pênaltis, Nos né? pênaltis. Em 2006 também a final foi decidida nos pênaltis De novo com a Itália, né? com a Itália. De novo. Mas dessa vez a Itália Ganhou, né? Ganhou. O Zidane foi expulso naquela época. E uma coisa que vale contar, né, que o Tafarel, depois da Copa de 94, ele vai parar aqui em Minas, ele vai jogar no Atlético Mineiro, naquele time que ficou conhecido, né, decepcionou, mas ficou conhecido como Selegalo. Então ele vai jogar no Atlético Mineiro, ele tem carreata do Corpo de Bombeiro, e o Ronaldo Fenômeno, que hoje é sócio majoritário das ações da SAF É do dono do Cruzeiro, Cruzeiro, Filipão. É dono do Sócio Cruzeiro. majoritário. Não é sócio majoritário, não é dono. É dono do Cruzeiro, mas no papel lá tá escrito sócio majoritário. Mas o Ronaldo, a primeira Copa dele, ainda Ronaldinho, né? Até 2002 ele era Ronaldinho. Então, primeira Copa dele, não entrou em campo, mas ele é bicampeão mundial pela seleção brasileira. Em 2002, aí sim, a Copa dele. A Copa a dele gente vai nós vamos falar dele. Em 94 ele era o Ronaldinho, pra em 2002 virar o Fenômeno, né? Era o Que a gente Fenômeno. conhece. Depois de 2002, ele vira o Depois de Fenômeno. 2002. Durante 2002, ainda é Ronaldinho. Nesse O Ronaldinho nesse apadrinhado caminhado pelo aí. Galvão, né? O Exato. Galvão, assim, Sim, que tem essa influência faz esse muito Ronaldinho, grande. faz esse Ronaldinho bateu. É, e tem muita gente que fala, o Galvão tá na hora de parar, não sei o quê, mas o Galvão assim, ele tem uma influência muito grande com a seleção, é muito forte essa relação. Não tem como deixar de lado, não, né? Vai ser esquisito, né? Assistir um jogo quando de ele Copa parar, do espero que Mundo não pare sem, tão cedo, né? sem a voz do Galvão É. na Globo. Uma hora vai chegar, né? A gente sabe. É. Torço eu pra que eu seja substituto, né? Algum dia. Mas, enfim, isso aí é um papo pra muito mais pra frente. Pois é isso então. Mais um episódio completo, graças a Deus, né? Tem mais, no papel a gente tem mais 2 pra fazer, né? Que é o de 2002, que é o próximo. E é o nosso panorama na Copa de 2022. O que a gente espera, como que o Brasil chega. E quem sabe, se Deus quiser, no final do ano a gente conquista uma 6ª estrelinha pra pôr em cima, não desse escudo, né? Desse escudo mesmo, né? Esse já é atualizado. Esse já é o Desse atualizado. mês. É. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até agora. E a gente volta num próximo episódio pra falar do Penta, falar da Copa de 2002, a Copa do Fenômeno, que não era fenômeno ainda, mas vai virar. E é isso então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.